Decoding AI. Ora então, olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Decoding AI. Nós hoje vamos aqui tentar desmistificar um bocadinho aquilo que muitas vezes as pessoas falam do Vibe Coding, que nós inclusive é um tema que já aqui trouxemos, mas, e começando logo assim, quase a frio, Vibe Coding é um conceito interessante, mas Vibe Coding não é sobre criação de empresas, é sobre criação de protótipos, são coisas ligeiramente diferentes. Nós hoje vamos aprofundar este tema, ligado também ao Solopreneurship. Temos connosco o Luís Gonçalves, CEO da Evolution for All, onde, no fundo, oferece vários produtos, o MVP Builder Studio, Adapt Methodology, Figurespace, The Solopreneur Revolution. Portanto, como podem perceber, nós hoje vamos aqui abordar com alguém que tem esta experiência prática de fazedor, de operador, de construir negócios, no fundo, nesta ótica do Solopreneurship, e vamos acabar então por ter aqui um tema que é como é que nós passamos da Enterprise ao Solopreneur, como é que a IA está a redefinir a criação de negócios. Portanto, Luís, seja muito bem-vindo, muito entusiasmado com aquilo que nós hoje temos aqui para falar. Se calhar quebramos aqui alguns mitos e alguns conceitos, e então se calhar começando logo pela primeira questão, que é quando nós falamos de transformação com IA, nós, na verdade, e em primeiro lugar, e antes de irmos lá abaixo, portanto, à profundidade ou da rabbit hole, nós estamos a falar essencialmente de tecnologia ou de cultura, porque uma das coisas que nós vemos e que é algo que tu comunicas bastante, é preciso ter um determinado mindset, ou seja, muito mais do que tecnologia, falamos de cultura, falamos de uma determinada abordagem ou framework mental que nós precisamos ter dentro desta Solopreneur Revolution, certo? Como é que tu vês isto? Pronto, antes de mais, muito obrigado. Vocês dois, brigadão. É um prazer estar aqui com vocês. Tu disseste tecnologia ou pessoas, não é? E eu acho que falta aí a parte ainda mais importante, que é a parte organizacional. Essa é a parte que eu ando a bater há muitos anos, não é? Porque é a parte que eu gosto, a parte da organização. Quem me segue sabe que eu ando a trabalhar há muitos anos com produto digital, com agilidade, com Scrum, etc. O Adapt até começou nessa área. E eu acho que são os três pilares na realidade. É pessoas, organização e tecnologia. E se calhar o mais ridículo é que a tecnologia, talvez as pessoas vão me interpretar um pouco, talvez mal, mas se calhar a tecnologia até é menos importante de todas. Porque o AI é fantástico, é brutal, mas se as pessoas não estiverem envolvidas, não tiverem o conhecimento, e se a organização não estiver preparada para absorver o AI e toda a parte tecnológica, não funciona, não é? E eu tenho investigado muito por causa do Adapt, muitos estudos e muitas métricas que a mim mete uma confusão, e a gente já vai um bocadinho mais à frente, porque é que se fala que no software, por exemplo, tu só aumentas a produtividade de 20-30%, não é? Quando desenvolvo na minha startup, eu num dia faço coisas que se calhar demoravam 2 meses uma equipa para fazer, certo? Isso me começou a meter muita confusão, mas porque é que toda a gente fala aos 20-30%? Porque depois comecei a investigar mais para o Adapt, etc, e na realidade, tu não tens ali a tecnologia, não interessa meteres ali o AI, porque a organização está desenhada com bottlenecks, a organização está desenhada com os seus problemas, está desenhada com os seus governance models. Software, tu podes meter os agentes, não é? Mas tens processos muito rígidos de code reviews, tens processos muito rígidos de handover de product owner para Scrum Master, para o que for, para a equipa. Portanto, tens o potencial gigante para multiplicar por 10, por 20, por 30, mas a organização não está preparada para isso. Os processos, a estrutura organizacional não está preparada para isso. E depois, muita coisa também que eu tenho investigado, as pessoas, não é? Porque quer queiramos, quer não, há muita gente agora em pânico, porque, eu não gosto de pôr panos quentes, não é? Há muita gente que vai perder trabalho, ponto final, parágrafo. Não há qualquer hipótese nisso. E há muita gente que está com medo. Agora, eu já percebi que, isto até parece um déjà vu, não é? Mas já percebi que as pessoas que vão perder o trabalho são as pessoas que não querem acompanhar o AI, porque realmente quem acompanhar o AI, quem sabe perceber como é que pode usar o seu AI no dia a dia, não vai perder o trabalho, vai descobrir muitas coisas para poder fazer. Agora, a esmagadora maioria de pessoas nas enterprises, nas empresas, não é? Estão no seu trabalho no dia a dia, estão com muito medo e acabam por sabotar, e isto é conhecido, há muita gente a sabotar ativamente
a implementação do AI, porque eu tenho pessoas, conheço pessoas claramente a dizer, eu vou atrasar ao máximo disto, vou atrasar ao máximo isto, e vou sabotar, porque se eu não sabotar eu vou perder o trabalho. Claramente. Claro que elas não dizem para os chefes, não é? Mas dizem abertamente para as pessoas. Portanto, estamos aí nas três coisas. Temos a tecnologia, que é o AI, não é? Que é uma coisa completamente disruptiva e as pessoas ainda não se aperceberam o que é isto, não é? Porque isto não é o dot-com, isto não é uma era industrial, é uma coisa como nós nunca vimos na nossa sociedade como seres humanos. Mas isso não serve absolutamente nada se nós não fizermos o ataque à organização e ataque às pessoas. E se calhar, Luís, pegando um bocadinho nesta Adapt Methodology, não é? Que é Redesign Your Digital Product Organization for AI, não é? Portanto, se calhar, como tu falaste neste Adapt, não é? Para quem nos está a ver ouvir e não está bem por dentro, e até no seguimento desta questão, certo. Queres nos falar um bocadinho desta ponte, digamos assim? Correto. Então, o Adapt foi algo que apareceu em 2020, na altura do Covid. Eu estava a ter um engagement na Arábia Saudita, já tinha várias coisas, tinha feito alguns projetos muito interessantes na Alemanha, e o Covid veio e eu assim, olha, se calhar agora está na altura de eu parar e pôr aqui uma metodologia, um step by step para ajudar organizações. Naquela altura o Adapt foi muito Adapt Your Project Organization to Product, portanto apareceu muito com esse foco de adaptar projeto para produto. Pronto, fiz várias coisas, tive vários engagements, tive 3, 4, 5 anos, tive 6, 7 clientes. Ainda ontem jantei com este cliente que me disse, Luís, até hoje nós fomos a melhor empresa do grupo graças ao que nós fizemos lá com vocês. Portanto, foi espetacular. Só que o paradigma mudou. Eu, para ser sincero, não é? Como eu comecei com o Scrum em 2005 na Nokia, na Finlândia, portanto já vem aos anos que eu comecei com o Scrum, portanto sou apaixonado por Agile, mas sou o primeiro a dizer que o Agile está morto. E porquê que o Agile está morto? O Agile está morto porque com o AI, com tudo o que aí está, os modelos organizacionais vão mudar, tudo vai mudar. E então, toda a parte do project to product deixou de ter sentido, até porque o mercado também já não está interessado nisso. Não é? O mercado mudou, agora está interessado como é que eu mudo a minha organização para ter AI. E então eu fiz o Adapt 2.0, basicamente. O Adapt já existe há fazer agora 6 anos, mas eu fiz o Adapt 2.0, estou a fazer um rebranding completo, um repurpose completo, em que são 5 pilares. O Adapt, basicamente, o primeiro é arquitetura. Quando se chama arquitetura, pessoas pensam técnica, mas não é a arquitetura da organização. Portanto, é basicamente como é que se desenha uma organização rápida, como é que se destrói departamentos, porque eu acredito que o AI vai fazer com que organizações vão ser destruídas do ponto de vista tradicional, como é que nós traduzimos a estratégia e alinhamos toda a gente agora numa coisa que acontece em horas em vez de ser em dias, como é que nós criamos novos processos de orçamento, de budget approval, desculpem, às vezes tenho que ter um bocado de inglês porque custa-me algumas palavras em português, e um modelo de governance na organização. Portanto, essa é a parte da arquitetura da organização. Portanto, toda a parte estrutural, toda a parte organizacional, etc. O D é de dados, portanto, já estava no Adapt antigo. Isto é uma coisa que agora ainda vou bater mais na tecla, que é, muita gente fala como é que eu ponho AI, como é que eu ponho AI, como é que eu ponho AI. Ainda ontem, nesse jantar que eu tive com esta pessoa, ele disse, toda a gente quer falar do AI, mas nós nem temos os dados sequer prontos para tratar AI, não é? Quer dizer, uns estão com Excel, outros estão com a Wikipedia, outros estão no Gira, outros estão não sei o quê, quer dizer, o Customer Support não sei onde. Portanto, temos os dados completamente espalhados, não existe um repositório central onde nós possamos tratar os dados, não é? E, portanto, o pilar D é tudo isso, é como é que nós temos uma estratégia de dados, uma estratégia de arquitetura, etc, etc, etc. Como é que montamos ali uma estratégia toda para a empresa, para que a empresa tenha algo centralizado em que os dados estejam bons para ser tratados, para depois, sim, nós com o AI podemos criar coisas maravilhosas, mas sem isso não há nada. O terceiro pilar é o Agentic, que é muito focado na parte de software development. Eu acho que vai haver um problema muito grande, muito, já está a haver, mas ainda vai ser gigante. Ou seja, muitas empresas agora começam a usar agentes, mas cada developer vai usar o agente de uma maneira diferente. Portanto, eu acho que existe... tem que haver uns guidelines, e é isso que eu bato muito neste pilar, que é standard agora com AI, o que é que os fecheiros de auditoria, best practice, o que for, os design patterns, de como fazer desenvolvimento de software com agentes, para que toda a gente use os mesmos
os mesmos guidelines, que é para não haver 50 mil agentes a fazer 50 mil coisas que fica um esparguete de todo o tamanho. Portanto, tem que haver ou até fazer a mesma coisa, não é? 50 mil agentes a fazer a mesma coisa, mas cada um... Exatamente, certo? Portanto, eu tenho muito essa visão que vai ser preciso e vai haver muita gente a ajudar empresas nessa área. Depois, a parte de P de produto, que continua praticamente igual ao que era antigamente, porque esta é a estratégia de produto, não é? Agora acontece 50 mil vezes mais rápido. Agora, vamos ter uma coisa ainda muito mais interessante, que é uma coisa que não acontecia antigamente, que temos de ter muito cuidado agora também na parte de produto, que é, antigamente nunca ninguém fazia Product Discovery. Toda a gente metia coisas lá para dentro e tal, pum, 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 não havia Product Discovery, não temos tempo. Só que agora o paradigma vai mudar completamente. Antigamente o bottleneck, digamos assim, era o desenvolvimento, e como eu próprio já estou a ver, o desenvolvimento não vai ser o bottleneck vai ser o business, que não vai ter a rapidez do mercado, não é? Desenvolver para o mercado, efetivamente. Não vai ter rapidez suficiente para acompanhar os developers, só que isso também faz com que o AI está numa altura em que a gente pode desenvolver e vamos fazer só porque se pode desenvolver. E se calhar o mercado não quer aquela porcaria para nada, nós estamos a desenvolver uma coisa que não tem absolutamente nada, nós sabemos que em software, quando pomos coisas no código, aquilo é legacy, aquilo vai causar problemas no futuro que temos que o manter. Portanto, muito mais importante será agora uma boa estratégia de produto, será agora muito mais importante uma boa estratégia de product discovery antes de nós realmente começarmos a meter features no produto sem que estejamos já validado, ter o próprio roadmap, a parte da estratégia, etc. E agora como é que com uma rapidez que nós temos do AI vamos mudar toda a parte do processo, etc, do produto. E o T é o último, que é de team, talento, que é toda a parte de upskilling das pessoas, ok? Portanto, basicamente o Adapt está a cobrir esses 3 pilares, cobre a parte técnica, toda a parte dos dados, toda a parte do AI depois por cima disso, mas tem que haver uma camada de pessoas e uma camada de organização, e é isso que eu acredito que o Adapt vai poder ajudar e vai poder resolver, e foi por isso que eu criei e dei assim o spin-off do Adapt antigo e fiz o 2.0, basicamente. Luís, deixa-me fazer uma pergunta que é curioso, mesmo dentro deste guarda-chuva do Adapt que estavas a falar. Tu disseste aqui há um bocadinho atrás que o Agile está morto, não é? Nós tivemos um convidado aqui também num dos últimos podcasts que disse que os CRM estão mortos. O que é que fica? Isto é, quando passas do 1.0 para o 2.0, não é? Quando fazes essa adaptação, há alguma coisa que ainda fica? Boa pergunta. Ou não? Boa pergunta. Ou seja, quando eu digo que o Agile está morto, é o Agile como o conhecemos está morto. Ok? Eu acho que na realidade o Agile não está morto. O Agile está vivo como nunca esteve vivo e cada vez vai estar mais vivo. Porquê? Porque antigamente nós planeávamos coisas a 2 semanas e depois normalmente a 3 meses com o trimestre, e agora vamos planear um dia, se calhar. Portanto, agora o Agile não está morto. O Agile vai ser em esteroides, não é? Vai ser multiplicado por 1000, não é? Portanto, o que está morto é a teoria do Scrum normal que se vende, com o Scrum Master e com os Product Owners ali a fazer aquelas user stories todas e não sei o que é que não tem ponto a ponto spec, porque nós agora pedimos ao robô, tenho esta visão, cria-me o produto, e o gajo em 10 minutos, 20 minutos cria uma coisa espetacular, a gente valida, manda e passado meia hora está feito. Portanto, só o tempo que se perde a fazer sprint plannings e aquelas coisas todas, não tem qualquer sentido. Agora, o Agile não está morto, não é? Eu também digo isso um bocado na provocação, mas é mais para chamar a atenção, mas nunca esteve tão vivo e nunca foi tão importante, não é? A parte do CRM, espero bem que não esteja morto, porque acho que é uma das minhas startups, sinceramente. Não é um CRM, é um ERP. Eu acho que é a minha opinião pessoal, e por isso é que eu montei o que estou a montar. Eu acho que um ERP não está morto de certeza, e agora ainda menos está morto, porque um ERP bem feito, com uma base de dados normalizada, com muitos dados ligado a motores e agentes AI, eu acho que nunca esteve tão vivo como agora e nunca vai dar tanta informação ao negócio como agora. Especialmente a minha startup que nós estamos que eu estou aqui a montar, tem um marketplace com agentes, não sei o quê, portanto aquilo é um ecossistema completo para dar informação em real time de tudo o que está a passar, fazer benchmarking, tudo e mais alguma coisa. Se calhar o CRM tradicional está morto, agora um CRM onde nós conseguimos ter uma base de dados de cliente gigante, conseguimos anonimizar tudo, mas ao mesmo tempo temos agentes ali a bombar forte e feio todos os dias. Olha, se calhar na tua indústria o teu roadmap está assim, assado,
se calhar, olha, aqui um gap que eu analisei pelas best practices da indústria, se calhar tens que fazer isso. Portanto, isso para mim não está morto, nunca teve tão vivo, nunca teve uma coisa tão útil, não é? Agora, aquele CRM estático, meter pessoas e tudo só... Aí eu acho que tem toda a razão, aí está morto e enterrado, coitado. Bate certo também com a defesa que na altura o convidado fez, não é? É isso Pronto, mesmo, não é? pronto. Esta questão que disseste realmente dos agentes. Portanto, ao fim e ao cabo, é como no Agile, não é? O conceito está lá, muda todo o resto. Tem que evoluir, Claro, tem que evoluir. Olha, e se calhar aproveito aqui para te colocar, relativamente aos casos que tu vistes em empresas, tens assim algum caso em que tu consegues ver do ponto de vista estrutural, algo que tenha efetivamente, do ponto de vista operacional, tenha mudado? Ou seja, tu vês isto mais como algo que obviamente está também ligado à automação de processos, mas também na criação de novos modelos de negócio, até porque tu falas em Product Discovery, ou seja, falas numa visão claramente orientada para o mercado. Certo. Como é que tu vês esta evolução a nível empresarial? Pronto, eu não vou falar da parte do AI, vou falar da parte do que nós fizemos, ok? Porque no final de contas é a mesma coisa. Aqui a dificuldade não é o AI, aqui a dificuldade é a mudança organizacional. É assim, funcionou, porque eu consegui, com alguns colegas meus, fazer, e quando eu tenho o CEO a dizer aumentámos os lucros brutalmente por causa do que vocês fizeram, aí está mais que validação de que funciona. Agora... o Adapt só funciona de uma maneira. Quando eu digo Adapt, eu digo qualquer coisa parecido com o Adapt, não é? Que é, nunca funcionará sem ser liderada pela equipe executiva de uma empresa. Porque Tens de ter a adoção do topo, não é? Caso contrário, se não tiveres o sponsorship do topo, nem vale a pena sair de casa, não é? Nem vale a pena sair de casa. Porque o Adapt... temos que mexer, pronto, uma das coisas é uma coisa muito básica para a gente perceber, temos de destruir departamentos, não é? Nunca na vida, jamais em tempo algum, tu vais conseguir fazer isso se não tiveres a comissão executiva a suportar isso, não é? E digo já, não quero mentir, é muito difícil, mas um passo intermédio é fazer ali algo virtual, preparar a coisa para que depois tenha as ferramentas para dar o próximo passo e ir mesmo para essa coisa. Nunca conseguimos ir até ao fundo, porque, para ser muito transparente, muitos dos meus clientes estavam na banca, eram bancos, e logo por aí o Banco Central tem regras muito rígidas de estruturas e de posições e departamentos, etc, etc. Portanto, não se podia ir muito mais além, mesmo por coisas de compliance do Banco Central não dava, certo? E o problema aqui é mesmo aqui na Europa, eu fiz a mesma coisa na Arábia Saudita, temos exatamente os mesmos problemas, porque existe sempre um banco central a dar as regras. Agora, destruir departamentos, a parte do budget também a gente bate na tecla que tem que ser mudada, porque budgets anuais não têm qualquer interesse, não tem qualquer coisa. A ideia é destruirmos departamentos, em vez de departamentos construímos value streams, cadeias de valor, revenue streams, em que basicamente a cada 3 meses temos os objetivos estratégicos, os OKRs, o que for, a bater nos objetivos anuais. E o Lean Budget, usando técnicas de Lean Budget, que é basicamente Agile Budget com Agile, que é em cada 3 meses fazemos o rebudgeting da organização, mas o dinheiro é posto nas cadeias de valor. Portanto, a cada 3 meses pensamos, ok, esta cadeia de valor está a trazer dinheiro, não está a trazer dinheiro, matamos isto, distribuímos o dinheiro para outra cadeia de valor, como é que é? Ou seja, e com isso é uma coisa espetacular, porque dá para a cada 3 meses fazer o rebudgeting de iniciativas espetaculares. Eu tenho uma história com o quanto isso é espetacular. Quando estava na Arábia Saudita na altura do Covid, antes do Covid, a gente tinha uma feature muito interessante, que era uma feature em que nós íamos ao restaurante e as pessoas dividiam uma conta do restaurante através do telefone, pronto, a conta vinha, a gente dividia, na boa. Quando a gente ia começar a implementar isso, o Covid veio, toda a gente fechou, foi tudo puxado para casa. Portanto, não tinha qualquer lógica, mas o que é que eles aconteceram? Eles também tinham um roadmap para daqui a passado 12 meses, coisas a trabalhar na PlayStation Store, etc, etc. Moveram a equipa toda automaticamente de um lado para o outro, porque a organização era uma fintech bastante flexível. Mudaram, e num mês conseguiram mudar tudo, começaram a fazer, e aquilo em 3 meses quadriplicaram o valor de customer base do banco, porque tiveram essa flexibilidade monstra de mudar de direção. São casos raros esses, não é? Aos dias de hoje. São casos raros. Até aos dias de hoje. São casos raros.
São casos raros, mas é coisa boa da Arábia Saudita. É que aquilo quando o chefe diz que é para ir para ali, vai para ali numa discussão. é coisa boa da Arábia Saudita. É uma democracia muito específica. E é preciso que o líder também perceba e que coisa. Portanto, eu fui muito feliz em estar na situação naquela altura, naquela coisa. Mas definitivamente funciona, mas com um mas muito grande. Tem que ter o CEO, o C-level ao barulho. E eu lembro-me de 4 empresas que tive muito sucesso. Portanto, eu trabalhei bastante com a Macro na Alemanha, que é a Metro, e na altura a Macro lá são 2.000 engenheiros, portanto é uma coisa monstra. Trabalhei aqui com o PHC, também fizemos coisas muitas giras com o PHC, fizemos coisas giras com a 7LM, fizemos coisas mais interessantes também com outras empresas que está em NDA, não posso abrir a boca, mas todas essas tinham o denominador comum estava a trabalhar diretamente com o C-Suite, com o C-Level. Olha, se calhar agora indo um bocadinho, ia mais um bocadinho pelo The Rabbit Hole, sim, que é, ou seja, hoje qualquer pessoa na verdade consegue lançar um produto com IA. O problema é nós no fundo garantirmos como é que ele é fiável. Como é que tu vês esta construção hoje que é rápida, ou seja, o deployment é rápido, mas falta-lhe muitas vezes essa estrutura para realmente se conseguir construir um projeto sólido e construir em consequência uma empresa? Então, vamos dar um passo atrás. Eu não acredito que qualquer pessoa, ou melhor, eu acredito que qualquer pessoa o possa fazer. Isso é uma das coisas que eu estou a tentar montar com o Solopreneur. Uma das branches que eu estou a fazer é como é que vou conseguir ajudar as pessoas, porque eu acredito que vamos entrar numa era de Solopreneurship, pessoas que estão presas nas corporates por dezenas de anos que nunca puderam sair. Portanto, uma das coisas, a minha visão é criar um programa de aceleração para essas pessoas que estão presas na corporate para sair fora e montar os seus próprios negócios e montar os negócios ao mesmo tempo que estão na corporate, para não ter que... Porque eu também tenho muito, na Arábia Saudita trabalhei muito com as startups, mas as startups têm um problema, não é? Que tu queres ir para um programa de aceleração de startups, tens que largar tudo, é tudo aquilo, tudo hippie, não, aqui vamos apostar toda a minha vida, é tudo ou nada, assim, menos. Desculpa, não, uma pessoa com 45 anos, tem filhos, tem família, tem um empréstimo ao banco, não vai largar tudo para ir montar uma startup, não é? E os programas de aceleração são 3 meses, 6 meses, 100% dedicado ali, tem que largar tudo. Então a minha visão é Solopreneurship, montar um programa de 3 a 6 meses de aceleração part-time, em que a pessoa está no seu trabalho, mas pode ir montando as coisas a pouco e pouco, e que não precisa do dinheiro, porque antigamente nós precisávamos de $500,000, $1 milhão, não é? Todo o seed, todo o pré-seed, o angel, o pré-seed, era tudo para pagar desenvolvimento. Eu agora, neste momento, desenvolvi a FICRE, no dia fiz aqui as contas com os robôs, está ali $3 milhões em desenvolvimento, e eu fiz aqui um sozinho, com 2.000 euros de cloud, não é? Portanto, voltando atrás, eu acredito nisso, mas, e esta é que é a parte importante, o que é que eu estou a tentar ensinar diferente? Eu vou começar a tentar ensinar diferente. Eu acho que ainda não está, tenho a certeza que ainda não está no ponto de uma pessoa que não saiba código conseguir fazer um produto que vá para a rua e que escale. Aquilo ao final do segundo ou terceiro mês parte por tudo o que é lado, porque a pessoa não tem sensibilidade de base de dados, não tem sensibilidade de modelos, não tem sensibilidade de segurança, não tem sensibilidade de nada. Então o que é que eu fiz? Eu acho que fiz uma coisa que ainda não vi muita gente a fazer, nunca vi ninguém, que é, eu criei um curso, que ainda não está live, mas vai live daqui a muito pouco tempo, já com um modelo de dados de base de dados que cobre 80%, 90% dos SaaS, por exemplo. Ou seja, imagina, desenho uma base de dados, que dou-lhes aqui uma base de dados, um modelo já da base de dados, em que eu lhes dou um e-commerce, ou um affiliate, ou um Google Analytics, um Analytics Platform, ou um Payment Platform. Ou seja, eu criei uma base de dados, um modelo de base de dados com 80, 90 tabelas, não me lembro, uma coisa mais ou menos básica, em que, mais ou menos, consegue suportar vários modelos de negócio, em que eu lhes dou aquilo como ficheiros, em que o Claude, ou quem for, dizer, olha, esta é a base de dados raiz, já está normalizada, já está bem montada, já está tudo, pega nisso e agora monta em cima disso. Eu acho que isso é 80% já, 90% do problema resolvido, porque o problema número 1 dessa escalabilidade é o modelo de negócios, o modelo de dados.
E se nós começamos com uma base de dados não normalizada, se começamos com uma base de dados completamente de pernas para o ar, em vez de chaves estrangeiras, em vez de teres uma tabela com seed, com ali as coisinhas todas, estiveres ali tudo à mão, pá, vai ser uma confusão e depois cada vez que perdes, que queres mudar, é uma confusão. Portanto, eu acho que qualquer pessoa pode, mas tem que ter a ajuda de alguém para montar as bases para que o próprio robô depois possa construir de maneira fiável em cima daquilo. Agora, porque eu acredito daqui a um ano que isso já nem vai ser preciso. Eu acredito daqui a um ano, daqui a 2 anos, eu estou a trabalhar com o Claude há 1 ano e meio e vejo a diferença quando eu comecei há 1 ano e meio, em que eu perdia 4 horas para fazer uma porcaria de uma página e agora eu demoro 2 minutos para fazer uma página e aquilo sai tudo certinho, as bases de dados alinhadas com as camadas do meio, com as camadas de cima, com as camadas do UI. Aquilo é espetacular. Deixa o gajo a trabalhar durante o almoço. Quando chega aqui é 90% certo que está tudo a funcionar. Antigamente não era. Portanto, daqui a 1 ano ou 2, eu já acredito que as pessoas não vão precisar destas coisas todas que eu estou a ensinar. E há muita gente, isso também é uma coisa que podemos falar, também já que muita gente fala, aproveito, toda a gente diz, isso são os laggards, não é? Que é assim, não sei o que, a gente nunca vai deixar de precisar dos developers, vamos sempre precisar das pessoas que sabem como é que aquilo funciona por trás. Não, meus amigos, desculpem lá, não concordo minimamente com aquilo. Daqui a 2 anos a gente não vai precisar de developers para nada, porque daqui a 2 anos os agentes vão ser tão Isso bons. é forte. Isso é forte. É a minha opinião. Sim. É a minha opinião. É a minha opinião que é assim, não vamos precisar de developers para nada. E quando eu digo que não vamos precisar de developers, não vamos precisar das pessoas que fazem development como se é feito hoje. O meu irmão é professor na faculdade, eu já tive esta conversa muito com ele, ele é professor de sistemas operativos, etc. Eu já disse, vocês têm que repensar completamente o modelo todo de engenharia de software na faculdade. Tem que ser muito mais focado em system thinking, tem muito mais que ser focado em soluções, tem que ser muito mais focado para business. E o futuro vai ser o merge de product manager com o software engineer. Vai ser uma nova role que vai aparecer e vai aparecer uma role que vai ser o product manager a fazer isso. E não vai precisar dos conhecimentos técnicos do developer hoje em dia. Ponto final, parágrafo. Porque, portanto, quando eu digo que não vai haver developers, os developers vão evoluir ou para o product manager vai evoluir um bocadinho para developer, e é isso que eu digo que não vai haver developers. No futuro eu não acredito que exista uma role chamada developers. E não existe uma role que tenha a necessidade de saber sistemas como agora. Porque acredito que não vá por aí. Eu estou a ver a evolução das coisas e acredito sinceramente que não vai precisar. Mas há muita gente que não acredita, há muita gente que diz que eu sou maluco e que vai ser sempre preciso, etc. Mas pronto, lá está. Luís, tu ao fim e ao cabo estás a dizer que vai haver uma democratização de todo este processo de... Completamente. Eu identifico-me. Eu tenho uma opinião muito forte, que é até 2030 vai ser um mundo de oportunidades como nós nunca vimos até hoje, para se fazer dinheiro, mas é que vai ser um mundo de oportunidades como eu nunca vi na minha vida, não é? Mas ao mesmo tempo vai ser uma chacina de sangue, como eu também nunca a sociedade viu, não é? Porque lá está, é a democratização exatamente que tu falaste, que é a democratização do conhecimento, a democratização do acesso, que eu sempre tive esta ideia que eu estou a falar da FICRA, a gente pode falar daqui quando se quiserem. A FICRA foi um produto que eu tive durante 5 anos que eu nunca consegui porque precisava de centenas de milhares de euros para levantar, e eu num ano sozinho fiz aquilo tudo. Não é? Porque eu tinha as ideias... E que produto é esse? Que produto é, Luís? Basicamente a FICRA tem a ver com... O FICRA é, para vocês perceberem, FICR Space. FICRA é uma palavra em árabe que traduzido é pensamento. E portanto FICR Space é espaço de pensamento. Foi criada quando eu estava na Arábia Saudita e basicamente foi criada quando eu estava lá na parte toda das startups. Eu trabalhava como mentor, com os investidores, com as startups. Então eu identifiquei ali um gap muito grande no mundo das startups, que existem três unidades cruciais no mundo das startups, mas que completamente desconectadas, que é basicamente as startups, os investidores e os aceleradores. Os aceleradores / mentores, pronto, os mentores estão dentro dos aceleradores. E estão ali todos ali nos seus mundos, que acho que ninguém dá muito valor a ninguém, não é? E com um problema ainda muito maior, que é algo extremamente regional.
Portanto, temos uma startup de Lisboa que, apesar de já ter uma certa reputação, quer queiramos, quer não, está um bocado limitado ao mercado português, como, a não ser que seja um Y Combinator que leva tudo e todos de todo o mundo, mas o mundo das startups é muito localizado. Então eu pensei, porque é que a gente não vai democratizar o acesso a ferramentas, a capital e conhecimento, ferramentas e capital, e democratizar isso. Portanto, o meu sonho era um gajo em Angola, um gajo em Moçambique, no Quénia, pode fazer o approach a um investidor nos Estados Unidos, ou pode participar num acelerador na China. Então o que é que eu fiz? Montei uma plataforma, um ERP para startups, portanto lá está, voltamos outra vez ao CRM, mas eu como fundador e como tive durante muitos anos, tinha que ter o HubSpot aqui, o não sei o que ali, o não sei o que ali, não sei o que ali, andava a pagar não sei quantas ferramentas, não tinha nada, tinha tudo separado, e disse não, agora vou fazer um Trello para ter aqui um roadmapping espetacular, desde a estratégia até cá abaixo, em que um gajo mexe cá embaixo na tarefa e a visão automaticamente faz o progresso lá em cima, sempre uma coisa que eu sempre quis, como consultor para ajudar os meus clientes, nunca fiz. Repliquei um HubSpot completo ponta a ponta, ainda não está 100%, mas está praticamente bem esgalhado. Um software de faturação que não está live, porque tem que estar a toda a parte de compliance, que é a parte financeira, mas está praticamente a bombar. HR e uma parte de blogging, podcasting, website, pronto. É um RP completo em que uma pessoa entra num programa de aceleração, não tem nada e automaticamente tem ali uma plataforma toda. E uma parte muito gira, que é a parte do pitch, ou seja, é uma plataforma que é tipo um YouTube, em que a startup mete o seu pitch para cima, faz o upload, e o pilar dos investidores, que eu já vou explicar, do outro lado, automaticamente o investidor vê aquilo como um Netflix, um marketplace de pitch. Portanto, um investidor em qualquer lado do mundo tem acesso a pitch de qualquer lado do mundo, pode fazer o ranking, pode fazer como uma plataforma de investimento, pode chegar, olha, eu adorei isto, vamos fazer aqui um co-investment, vamos criar aqui um syndicate com outros investidores, chama outros investidores, mete na plataforma e pronto. E começa ali um grupo de investidores. Portanto, a ideia é, os investidores não estão só subjugados ali às startups locais, têm umas startups no mundo todo. Por exemplo, Nigéria, neste momento Nigéria é dos países Lagos, é dos sítios mais interessantes a nível de fintech do mundo, ninguém olha porque aquilo é África, não é? Mas, por exemplo, quem tiver dinheiro e quem tiver olho, pumba, vai lá o coisa, Marketplace, Nigéria, Zuca, vamos aqui fazer uns investimentos em saldos, não é? Pronto, e depois tenho a parte dos aceleradores, que é um software para gerir programas de aceleração, cohorts, em que os aceleradores podem fazer recrutamento de startups no mundo todo, porque aquilo a ideia é gerir cohorts a nível virtual, mas depois no Demo Day, lá está, podem ir chamar investidores de outros países, do outro lado, para no Demo Day estar ali uma comunidade muito grande, coisa. Depois em cima disto, todos os dados que eu consigo aglomerar, tudo e mais alguma coisa, dá para fazer coisas muito interessantes, dá para ajudar as startups, olha, estes gajos receberam um investimento de série A, fizeram isto, tudo, se calhar o vosso roadmap, tudo um bocado anónimo, né? Não tem que ser tudo anónimo, mas com benchmarking, mas assim eu chamo-lhe o Entrepreneurship Ecosystem. E basicamente tenho ali uma data de informação que depois mais tarde pode ser muito gira para até vender a governos, porque aquilo depois é um raio-x do que é que se passa ao nível de empreendedorismo, de trabalhos criados, salários, de roadmapping, etc. Mas na realidade a ideia é ajudar estes três pilares, ou seja, os aceleradores a conseguirem ter um pipeline de startups a nível mundial, as startups a terem um RP espetacular, mas ao mesmo tempo conseguirem entrar em mercados, em qualquer mercado que nunca conseguiram entrar com programas de aceleração, e os investidores terem ali um marketplace espetacular de coisa. Pronto, eu fiz uma macacada destas, que as pessoas achavam, né? Como no LinkedIn criticaram, porque isto ficou um bebê quase com 800 tabelas na base de dados, e a malta toda a dizer que eu era uma cambada de estúpido, não é? Porque nunca na vida um software tem 800 tabelas. As pessoas não perceberam é que isto não é um software, não é? Isto são 13 produtos juntos numa só base de dados, completamente 100%, 80% a 92% normalizada. Sempre que eu estava, lá está, eu sabia o que é que havia de dizer, porque assim, eu já não fazia software há muitos anos, mas eu tinha um curso de engenharia de software, trabalhei como developer 5 anos, portanto, sabia o que é que havia de pedir, sabia desenho de base de dados, modelos, etc. Portanto, e cada vez que eu pedia, lá está, as pessoas que não têm parte técnica não sabem, mas eu sempre dizia aos gajos, aos agentes, eu não quero hacks, portanto, isto é a melhor solução possível, é Enterprise Grade Solution, portanto, eu não quero cá hacks,
E é para escalar para milhões. Portanto, tudo o que foi feito desde o início foi sempre a pensar em escala. E uma pessoa sozinha fez esta macacada toda, não é? Portanto... eu tenho uma pergunta para ti, Pedro, eu não sei qual é o seguimento que tu vais dar. Não, e é só fazer só um comentário muito rápido, porque isto é muito interessante. Isto que o Luís estava a dizer é muito interessante, porque eu vou outra vez usar a coisa de que sou o mais velho, já estou farto de dizer isto, mas enfim, pronto. E isto que o Luís está a dizer, eu vivo desde o início que estou na gestão das empresas, e só que antes não se falava em startups, não é? Mas era a mesma coisa, era quantas empresas, quantos projetos não correram mal, porque não havia este alinhamento que ele está a falar e está até agora a tentar fazer, porque a gestão tem interesses diferentes dos investidores, que têm interesses diferentes dos administradores, muitas vezes. É que mesmo no dia-a-dia das empresas, muitas vezes a equipa de gestão tem um interesse e a administração tem outro interesse. E eu posso... E quando vamos meter aqui os acionistas nisto, então, E eu posso dizer uma coisa muito gira, desculpa. Eu posso dizer uma coisa muito gira, que é assim, eu era a única pessoa, quase a rara pessoa, que eu estava a ensinar as startups vindo do Enterprise, porque eu nunca tinha trabalhado com as startups. Portanto, eu cheguei à Arábia Saudita e comecei a ser abordado pelos programas de mentoria do governo, etc., a dizer: Luís, tu tens uma experiência muito grande em produto digital, não queres ajudar os nossos startups a ajudar a montar empresas de produto digital? E depois o que eu percebi, porque ao longo dos meus anos com o Adapt é muito interessante, que eu falava muito com os meus amigos, que é assim, estas enterprises são mesmo totós. Se elas soubessem escalar da maneira certa, nós agora estamos aqui a ajudá-los a descalar, porque na realidade o Adapt é isso mesmo, é ajudar a partir aquela complexidade toda em coisas, peças mais pequenas, estamos a descalar. E eu disse, sempre disse, se eu algum dia trabalhar com startups, eu vou aplicar o Adapt não ao contrário. Vou ajudar as startups a escalar de uma maneira certa para não bater na parede. E foi assim que eu acabei a trabalhar com as startups na Arábia Saudita. Ou seja, eu trazia esta experiência toda de enterprise que ninguém tinha, não é? E é muito interessante, porque mesmo os fundadores, que alguns tiveram sucesso, mas estavam a ensinar os mesmos erros que não deviam fazer, não é? Os silos, etc. Então, este meu background de enterprise foi muito, muito, muito interessante para as startups, e agora também é muito interessante porque agora também trago toda a rapidez das startups, como o vibe coding, etc, não sei o quê, que agora estou outra vez a voltar com o Adapt. Pois todas as empresas hoje são startups. Exatamente, com o conhecimento que eu agarrei nas startups, estou a revolucionar outra vez o Adapt. Então é muito giro, porque agora as pessoas no LinkedIn veem, mas este gajo está a trabalhar com as enterprises ou está a trabalhar com as startups? Na realidade eu trabalho com os dois, porque dá-me um gozo brutal trabalhar com as startups, e as enterprises pagam as contas, não é isso? Não há cá hipocrisia, não é? Luís, deixa-me aqui colocar uma questão que é, uma das coisas que nós temos visto nos últimos anos e nos Estados Unidos, até em particular, é que tem vindo a diminuir a quantidade de empresas, neste caso startups, que nascem e que não vão à procura de venture capital, de capital de risco. Não precisa. Como é que tu vês o impacto da AI, do solopreneurship, em quem gera capital de risco? Já falei com investidores, vocês têm que abrir os olhos, porque vocês vão malta da pré-seed, fundos da pré-seed que só se focam na pré-seed, vão lá, não tem qualquer hipótese, não é? Eu saltei com o FICRE. Exato, saltas essa fase por uma série A, literalmente. Literalmente, eu não estou a pedir, validação de go-to-market, validação de produto, chegas a 1 milhão de faturação e já estás focado na tua série A. Eu não estou a pedir não estou a pedir ainda investimento, porque agora estou com o Adapt e não sei o quê, portanto também tenho muitas bolas, é um problema que eu estou a ter, mas pronto. O FICRE, neste momento, eu não vou pedir investimento, eu podia já ir buscar investimento, porque a plataforma está pronta, já está aqui, pode ir para a produção, com mais ou menos coisas, mas não vai para a produção, porque eu quero ir buscar 100, 200, 300 clientes a pagar aquilo, porque depois eu posso ir diretamente para uma série A, em vez de ir buscar 200 ou 300 mil numa série, vou já buscar 4 ou 5 ou 6 milhões. E em vez de dar 20% ou 30%... É isso, e dilui muito menos também, claro. Em vez de estar a dar 20% ou 30% por 200 mil, vou dar 10% ou 15% por 5 milhões. Portanto, todos os fundos de investimento que não acordam para a vida, não é? E há muitos que eu tenho falado com muita gente, investidores, que ainda acham, a gente tem que ter mais chás, temos que ter mais chás. Não tens de ter mais chás, nada, o chás está morto, está completamente morto, enterrado. Porque se eu consigo replicar um HubSpot em 4 meses, qualquer software SaaS está morto. Nós agora temos que ir para um modo de plataforma, ecossistema.
lá está, é o FICR, não é? O FICR não é um software, o FICR tem a parte dos investidores, tem a parte do não sei quê, tem a parte não sei quê, ou seja, aquilo é uma plataforma junta e depois, quando se consegue criar os dados, então aí é game over, não é? Porque aí acabou, não é? E, portanto, respondendo à tua pergunta, vai haver muita gente que vai ter muita dificuldade porque os startups vão deixar de... E eu sinceramente, pá, está-me a dar um gozo brutal, porque eu também como startup e vi como é que muitos investidores tratam as startups que acham que são ali a última cocada a última lata Coca-Cola do deserto, não é? E está-me a dar um gozo brutal agora os fundadores começarem a ter o potencial de não querem saber nada para os investidores. E é curioso no seguimento do que tu dizes, nós temos visto até vários portugueses que têm construído, e também, ou seja, o teu caso, não é? Têm construído negócios que chegam aos 1 2 milhões de faturação e que só aí é que decidem, ok, eu não quero construir mais isto sozinho, eu vou começar a criar uma equipa. E como estamos a falar de produto digital, têm margens muito elevadas. Portanto, na verdade, nem têm necessidade de levantar capital. Certo. E ficam com ownership do negócio e fazem exatamente o contrário. Ou seja, criam um equivalente a uma pool de stock options para as pessoas que vão contratar. Exatamente. Fazem eles mesmos a construção da empresa desta forma, Exatamente. mantendo total autonomia e ownership para decidir qual é a direção que o negócio vai tomar. E como é uma empresa digital, pá, é muito fácil tu hoje em dia com 2 ou 3 pessoas entrares no mercado interno. Eu tenho agentes a traduzir-me o meu conteúdo para 15 línguas. O FICR nasceu com 15 línguas, não é? Porque lá está, eu também trabalhei há muitos anos atrás na Nokia, trabalhei como Localization Manager, portanto eu tinha esta awareness toda da tradução, que era responsável na altura por traduzir os Nokia Maps e aquelas porcarias todas. Portanto eu também já tinha esta coisa. Portanto também foi outra coisa que eu comecei do início. Pá, isto é para ter logo traduzido. Portanto eu agora, como aquilo está logo preparado, eu tenho 15 línguas suportadas, logo de raiz. Estás a ver? Portanto, acabou. Tu não precisas de... E como é uma coisa digital, pá, metes em português, brasileiro, espanhol, árabe, alemão, pá, estás a ver? Tenho chinês, tenho russo, acabou, entraste na maior parte dos mercados sem qualquer custo. Oh, Luís, eu tenho aqui uma questão para te colocar, e queria falar só um bocadinho mais antes do lançamento do mercado, mas antes queria te colocar uma questão, e tu há bocado até partilhaste um pouco isto, que é um solopreneur tem, se calhar, a questão da velocidade, não é? Porque, no fundo, depende mais dele o controle daquilo que é, no fundo, construir, mas, por outro lado, se calhar também acaba por ter alguns ângulos mortos e, acredito também, neste caso, de tomar decisões difíceis, não é? Porque ou se reúne de um conjunto de pessoas com as quais vai dialogando e partilhando os desafios e tomando quase decisões, mas, digamos, quase consultivas, não é? Reúne quase o seu board pessoal, mas depois este solopreneur toma a decisão. Mas na maioria do tempo este solopreneur, e nós temos vários no mercado, e vários que são conhecidos, que têm 7, 8, 9, 10 produtos, mas depois tem este desafio, que é este solopreneur acaba por estar muitas vezes sozinho a tomar essa decisão. Como é que, ou seja, quais são os maiores desafios que tu vês no solopreneurship e como é que, que modelos mentais, como é que tu abordas estes mesmos desafios de quem quer empreender? Porque nem todos o conseguem fazer e principalmente se o fizerem sozinhos. Sim. Olha, a mim eu posso ser muito transparente. A mim custou-me o casamento. Ponto final, parágrafo. Portanto, é o quanto... Quando é que tu paras, não é? Principalmente, não é? Quando tens esta, não é? Ou seja... É o quão difícil é porque... é uma possibilidade, e na altura foi há 6 ou 7 anos atrás, portanto eu não vi nada destas coisas, mas estou a responder à parte da solitude. É a coisa mais difícil que há, porque nós não temos ninguém com quem discutir, não é? Então eu tenho um grupo de 2 ou 3 pessoas que têm uma paciência incrível para maturar, mas muitos deles nem estão ainda no sítio onde eu estou. E por isso eu quando tento procurar ajuda, procuro ajuda onde pessoas que estão onde eu quero estar, ainda não estou lá para poder aprender. Mas não vou mentir, para já não é... É que não é para todos. Empreendedorismo. Só mesmo fazer este ponto muito rápido, este parênteses, que é, gostava mesmo de desmistificar este ponto, que é, uma coisa é nós falarmos no hype que agora todos podemos fazer, mas mais uma vez é muito difícil, difícil e tem um conjunto de desafios que eu acho que as pessoas não têm bem noção. Olha, eu falo isto muito aberto no LinkedIn, e isto é uma história pessoal que eu conto e que não tenho problema nenhum. Eu fui para a Arábia Saudita em 3 anos, eu fui à falência, eu perdi tudo.
Eu perdi 300 mil euros porque montei a empresa, montei tudo, tentei vender aqui, tentei vender lá, perdi tudo. Minhas poupanças todas da minha vida toda foram à vida. Cheguei a casa, tenho uns pais espetaculares que abriram uma porta, filho, olha, tens casa, tens comida. Portanto, enquanto isso, não vais dormir na rua. E a minha mãe Com que disse uma idade, coisa, Luís? Com que idade? o ano passado. Eu voltei o ano passado. E agora estou a reconstruir tudo. E estou muito perto agora de voltar a explodir outra vez tudo. Mas Incrível, é a terceira vez, incrível. é a terceira vez, é a terceira vez. Já perdi 3 vezes, é a terceira vez que eu estou a reconstruir. Já perdi 2, portanto agora esta é a terceira, e esta agora acho que, pronto, já aprendi as lições que eu tinha que aprender, e acho que agora os problemas estão corrigidos. Mas voltando à conversa, voltei para casa, tenho sorte, e isso é outra coisa, que é tenho uns pais que são os meus pilares, que eu cheguei a casa com uma dívida, não foi uma dívida, gastei os 300 mil euros, e a minha mãe disse-me, com 80 e tal anos, já fizeste 2 vezes, vais fazer a terceira vez, não há problema absolutamente nenhum. Só não sabes quem... E depois ela disse uma coisa muito interessante, uma velhota com 84 anos, disse uma coisa muito gira. Se tu perdeste 300 mil é porque os ganhaste, de alguma vez. Portanto, se os ganhaste uma vez, também consegues ganhá-los outra vez. Não é? E isso... E agora uma pessoa está aqui a rir, eu sou muito positivo, não é? Porque eu voltei e as pessoas falaram, tu és maluco, como é que é possível? E eu dizia, eu fazia exatamente o mesmo, porque a experiência que eu tive na Arábia Saudita, que aprendi, não sei o que, eu repetia tudo. Só que isto não é Já para não qualquer estás um. no mesmo sítio, já estás num local Muito acima, diferente. muito acima. E, epá, mas não é, eu não me quero vangloriar, mas 5% das pessoas aguentavam o que eu aguentei, não é? Eu era gozado, eu era maltratado. E acho que é mesmo por isso é que não é para todos, não é? Não é Ou para seja, todos. Empreendedorismo, eu vi a descrição acho que há um no outro dia. embelezamento hoje muito, sabes, do empreendedor e somos É a todos coisa empreendedores. mais difícil, coisa mais difícil que existe, porque o empreendedorismo é tu não tens qualquer certeza que aquilo vai dar certo, não tens qualquer certeza de nada, mas há uma coisa dentro de ti e diz que vai dar certo, não é? Mas todas as odds, todas as hipóteses dizem que aquilo vai dar porrada, mas tu és teimoso nem uma mula e achas que aquela porra vai. Agora, destrói casamentos, destrói famílias, destrói não sei quê, destrói não sei quê, não sei quê. Pá, é a coisa mais difícil. Esta parte financeira. Eu trabalho neste momento 16, 17 horas por dia. Quem é que na vida quer fazer isso? Toda a gente acha que vai montar uma empresa porque vou fazer dinheiro, não é? Man, olha o meu caso, não tenho dinheiro nenhum. Estava a fazer fortunas quando trabalhava numa empresa na Alemanha a fazer uma pipa de massa como empregado. E depois é a parte do sozinho. A parte do sozinho, não ter com quem falar. E agora imagina, eu no meu caso, falido, sozinho. Não é? E eu não sou o único. Todas as pessoas que têm sucesso são como eu, que levaram nos cornos forte e feio para estar. Há muitas pessoas, há muitos casos, eu conheço muitos portugueses que aparecem nas notícias e falo agora em podcasts com amigos de faculdade e não sei o que toda a gente acha que eles ali são o supra-sumo da barbatana. Eu sei o quanto é que eles passaram as passas no Algarve para estar onde estão hoje. Não é? Toda a gente acha só, tiveste muita sorte. Como o meu pai diz, pois, a sorte há um trabalho dos diabos. Não é? E as pessoas não sabem. Empreendedorismo não é para ninguém. Eu tenho um irmão em que ele nunca na vida, jamais em tempo algum, ele sequer sobreviveu uma semana como um empreendedor. Não é? E não é para alguns. Não é para todos. Agora, o que eu quero não quero criar solopreneur para todos. Eu quero dar plataforma para quem quiser tentar, ter a ajuda, não é? Eu estou aqui para vos ajudar. Estão fartos do corporate, vocês tiveram uma ideia porque trabalharam durante 20 anos, o vosso chefe não vos ouve, ou vocês fazem a coisa e o vosso chefe tira os lucros e vocês são os lixados e o gajo é que é promovido. Então venham cá que eu ajudo-vos. Agora, eu sei que se calhar de um cohort de 20 pessoas, se calhar 4 ou 5 ou até menos vão conseguir sobreviver, não é? Mas eu também, assim, eu digo, é a coisa mais difícil do mundo, mas eu também não consegui viver sem isto, porque a mim dava-me, desculpem a palavra, mas dava-me uma tesão, dava-me um entusiasmo, não é? Está no ADN, não é hipótese. É espetacular, é espetacular. E as portas depois se abrem, não é? Porque estou a discutir com o Brasil, estou a discutir com a Arábia Saudita, estou a discutir com a Finlândia, estou a discutir com Singapura, de um momento para outro as coisas abrem e a rede que tu ficas a saber, não é? A Arábia Saudita, eu sou muito aberto a isto, eu estive lá, não consegui fazer grandes negócios, mas tenho o WhatsApp dos vice-ministros todos da tecnologia, do investimento, o vice-governador não sei quê, e troco mensagens com eles, não é? Isso nunca na vida eu conseguiria se não tivesse tido a coragem, não é? E mais uma vez, eu fui para a Arábia Saudita
Sem nada. Eu paguei uma mala, fui para a Arábia Saudita e nem tinha sítio para dormir. Dormi num hotel e fui para lá, à maluca, não é? Epá, mas fez-nos crescer. Portanto, portanto não é. Toda a gente acha que é muito bonito isto das startups e as coisas, mas cuidado, isso pode dar cabo de vida das pessoas e há pessoas que não estão preparadas para recuperar. Não estou a dizer que sou melhor que os outros, mas sou uma pessoa que já levei porrada e aprendi, mas há muitos que não sobreviviam a muita coisa que eu e outros levaram. Luís, olha, antes só de continuar, e até porque já começamos aqui a entrar mesmo na reta final, quero só agradecer pelo teu testemunho e a forma como partilhaste. Acho que é se calhar até uma wake-up call, diria, para algumas pessoas que nos estão a ouvir, este desmistificar do embelezamento do que é empreender e da grande dificuldade que ele traz. E se calhar então, fechando aqui um bocadinho, que é... Marcos, deixa-me só... eu não resisto, estava aqui a pensar dizer ou não, mas é como tu dizes, este testemunho é muito poderoso, não é? Sim, sem dúvida. E eu já disse aqui algumas vezes, mas eu no ano passado terei uma pós-graduação em filosofia, porque também para ter este enquadramento todo, não é? E uma dos filósofos que eu mais sigo, que mais gosto e que mais li, é o Nietzsche. E o Nietzsche, o Luís, disse muito melhor do que qualquer um que falou a seguir ao Nietzsche, realmente. E ele chamava isso o amor fati, que é a base da teoria dele, que é exatamente o que está a dizer o Luís. Nós temos que amar as coisas, aquilo que aconteceu de bom e aquilo que nos aconteceu de menos bom. Porque senão tu não vais ser ninguém, quer dizer, não há uma vida só com coisas positivas, não é? E nós muitas vezes, e o Luís disse isso é importante, nós só vemos a imagem das pessoas, nos podcasts, nos programas, etc. E nós temos que gostar de nós com aquilo que correu bem, com aquilo que correu mal, com aquilo que somos bons, com aquilo que somos menos. Isto é fundamental, não é para os negócios, é para a nossa vida. Eu só quero acrescentar duas coisas antes de irmos. Uma é uma piada, que era sobre uma piada que é real. Espera que ainda falta, que ainda quer fazer uma questão relativamente a um dos teus produtos. Vamos. Mas aquela história de toda a gente ver nos podcasts e não sei quê. E havia um bêbado lá na rua da minha avó. Esta é mesmo assim. Toda a gente fala dos copos que eu bebo, mas ninguém fala dos tombos que eu levo. É exatamente essa piada, né? Que toda a gente vê ali os podcasts, aquelas coisas, mas ninguém dá porrada. Quanto à parte positiva, tenho que agradecer vou acordar, depois do divórcio eu tive uma fase muito complicada, que acordei para a parte espiritual e aprendi que não existe positivo ou negativo na nossa sociedade. Isso foi um mentor que me deu-se uma coisa muito interessante. O universo foi a lição que ele me deu e eu acredito, nem toda a gente vai concordar, mas basicamente o que ele me diz foi: o universo não tem positivo ou negativo, o universo lança-nos coisas, depois cabe a nós interpretar isso como positivo ou cabe a nós interpretar isso como negativo. E eu, como disse, sou muito espiritual, mesmo quando tenho um dia que não é daqueles que uma pessoa normal dizia que é muito bom, eu tento agradecer e dizer obrigado pela aprendizagem. Quando eu levo um não de uma reunião de sales meeting, obrigado porque a porta foi fechada, não era por aqui o caminho. E foi isso que me aguentou, sinceramente. Ou seja, eu tentei sempre olhar como um livramento. Quando é um sim, é uma benção. Quando é um não, é um livramento. E é um pouco assim que eu tento ver, e isto é teórico, parece que é fácil, não é fácil, não é? Que às vezes a frustração vem, um gajo está lá com não, é um bocado difícil estar ali uma semana a dizer que é livramento, não é? Mas pronto, este é o truque que eu tenho, que eu consegui aprender, que me ajudou muito na minha vida e que me está a ajudar a levantar tudo outra vez. Também só dizer uma coisa muito rápida, é isso, e eu cada vez, quanto mais estudo esta questão da inteligência artificial, mais estou convencido que realmente o grande desafio com a inteligência artificial não é tecnológico, mas é muito mais espiritual que tecnológico. Mas isso estava-nos para outra conversa, não é? E tem muito a ver com isto, muito interessante, muito interessante. Marcos, diz lá então. Epá, e até estou na dúvida se não concluímos agora. Força. Até estou na dúvida se não concluímos agora. Epá, mas se calhar só para fecharmos, aqui uma questão mais relacionada com produto e um bocadinho com este mindset e muito com aquilo também que é esta tomada de decisão, não é? Que é, nós temos este modelo, não é? Portanto, que tu propões do MVP Builder Accelerator, e a questão é: faz mais sentido lançarmos rápido ou irmos validando profundamente antes de lançar? Para quem está a ver ou ouvir e tem esta dúvida, ok, mas eu pego e faço já hoje e num dia tenho lance de mercado,
Ou Então eu vou dizer para a audiência fazer o que eu digo, mas para não fazer o que eu faço. Eu tenho esse problema, não é? Eu tenho às vezes um bocado o medo de falhar e meto ali mais uma coisa e mais uma coisa e mais uma coisa. Mas neste momento é fazer e mandar para cima. Como eu disse há bocado, tive umas semanas, há umas semanas, que eu literalmente em 3 dias montei um site ponta a ponta, um funil de vendas, um livro com a ajuda toda, tudo, fui para o mercado, mandei para 4 ou 5 amigos meus e eles disseram, man, isto vai dar um dinheiro brutal. Já tenho 2 ou 3 pessoas que de certeza absoluta que estariam interessadas nisso. Pronto, isso é o que tu precisas. E hoje em dia o custo de validação é tão baixo, mas tão baixo, tu pagas eu pago o Cloud Max 220 paus por mês, com isso tu consegues fazer tudo e mais alguma coisa e o custo de validação é tão baixo. E é assim, eu sou muito sincero, sou muito transparente também, eu explico muito os passos, por exemplo, no Adapt. No Adapt é uma metodologia gigante, mas é assim, agora neste momento eu estou muito focado numa coisa, estou a fazer o scorecard. O scorecard é um assessment para empresas para ver o seu nível de maturidade. Já falei com 5 ou 6 CEOs, eles disseram, manda-me as perguntas que é para a gente rever, ou seja, eu estou agora a trabalhar nas perguntas. Ainda não pensei em nada do deployment do Adapt. A seguir ao assessment, vamos trabalhar na workshop de um dia que vai gerar a seguir ao assessment. Não sei nada dos pilares. E a seguir ao workshop, logo vejo quais é que são os pilares que as pessoas mais interesse têm e depois vou montando assim. Eu já não monto nada em grandes coisas, porque é uma estupidez. Eu nunca montei, por exemplo, uma workshop, eu nunca criei um treino sem ter uma landing page para vender o workshop. Só vou criar o treino depois de eu ter lá pessoas com o e-mail a dizer que querem workshop. Para que é que eu vou estar a montar uma workshop se eu nem sei que há pessoas que querem aquela porcaria? Não é? Então eu sou muito... no fundo, não é? Eu sou muito de validar rápido, descartar tudo o que não interessa, mudar tudo e ir para a frente. Portanto, é a minha... Depois alguma stack mínima, aqui mesmo para fecharmos, alguma stack mínima para as pessoas experimentarem, começarem a validar? Depende das pessoas, porque assim, se fores uma pessoa técnica, o Claude faz tudo. Tu consegues fazer tudo o que faz-te os sites, faz-te as páginas, faz-te tudo, não é? O Claude é espetacular. Agora, tens as coisas, por isso é também que tenho um bocado o Ficre, estás a ser o que eu montei com o Ficre. O Ficre é o único calcanhar daquilo é que eu ainda não consigo ter aquela parte de montar landing page ainda, está muito má, mas a partir do momento em que tu tens o landing page, tu com o Ficre consegues fazer tudo, porque eu implementei Revenue Attribution, está todo artilhado com uma framework que eu repliquei praticamente o Google Analytics dentro do Ficre. Eu sei de onde é que tu vens, quais é que são as leads que estão a gerar mais dinheiro, os canais de marketing que estão a gerar mais dinheiro, os e-mails que vão gerar mais dinheiro, está tudo artilhado. Portanto, o Ficre daqui a muito pouco tempo, não é estar a vender aqui o meu peixe, mas realmente eu fiz aquilo para ajudar quem quisesse validar coisas muito rápidas, vai ser uma coisa espetacular. E aquilo depois podes meter o teu Stripe, metes o teu Stripe, tens logo uma coisa género, podes fazer scorecards para gerar leads, os teus próprios scorecards, pronto, está feito. Tu em meia dúzia de dias tu podes começar logo a gerar dinheiro com aquilo. Imagina, és um consultor, isso já é outra coisa que eu fiz, mas não vale a pena fugir. És um consultor, individual consultant, queres fazer um assessment para a tua empresa, fazes um scorecard em 10 minutos, ligas o Stripe, já tens logo uma página com checkout e tudo, podes mandar aos teus clientes por 20 paus, 30 paus, 40 paus, o que for. Pronto, é essa a ideia, eu conseguir ajudar as pessoas a fazer também. Lá está tudo ligado. O Solopreneur não é só a parte teórica, mas também comecei a montar o software todo para eles poderem, ou seja, vem cá ao Solopreneur para te ajudar a montar o teu produto, o teu serviço, e agora levas com o SaaS e com o ecossistema todo para te ajudar a correr isso e para fazeres dinheiro com isso. Luís, muito obrigado pelo teu testemunho e por teres partilhado, no fundo, aqui um bocado a tua jornada e de forma bastante transparente. Eu acho que nós procuramos muito isso, que é tirar esta componente de hype ou esta componente mais embelezada, digamos assim, para mostrar a coisa o mais crua possível, não é? Para que as pessoas possam realmente ver a realidade, ou possam pelo menos perceber o que é que as dificuldades e os desafios
que quem empreende nas mais diversas áreas e nas mais diversas empresas e nos diferentes contextos, sempre neste caso um contexto de entrepreneurship, as dificuldades que isso traz. Ou seja, aquilo que, como tu dizias há pouco, que é o aparecer na comunicação social, ou é chegar a um determinado patamar, é um caminho das pedras, não é? Um caminho difícil, é um caminho muito desafiante, que exige muita consistência durante muito tempo, durante muitos anos. E ninguém chega lá, as pessoas têm que se capacitar, ninguém chega lá sem ter levado muito mais porrada do que aquela que... As pessoas crescem com as dificuldades, não é com as facilidades. Não é? Portanto, por isso é que nós temos que usufruir, existe este clichê, temos que usufruir do caminho e não do destino, porque a gente tem que aprender a levar porrada e saber levar porrada e andar para a frente e andar para a frente. Mas todas as pessoas, eu hoje em dia, antigamente eu olhava para as pessoas de sucesso e estes gajos têm uma grande sorte, não tem sorte porra nenhuma. Estas pessoas lutaram muito por tudo o que estão lá, em casos especiais, pronto, nasceram no sítio certo e estão no sítio certo porque a família pôs no sítio certo, mas a esmagadora maioria das pessoas está lá porque passou por as passas do Algarve e lutou e trabalhou que nem um cão, só que ninguém vê isso. Luís, eu também, como o meu comentário final, pá, que depois tu vê, eu também diria, portanto, ouvindo-te a falar no Adapt e no Ficker e nesses todos os produtos, eu estava-me a lembrar de uma coisa que é, nós estamos muito preocupados porque a inteligência passou a ser, também a não ser uma propriedade exclusiva nossa, mas aí há uma oportunidade muito grande, que eu acho que é onde tu já estás até, se me permites isso, nós nos conhecemos, que é a sabedoria, não é? E quando nós vamos à definição, a inteligência resolve os problemas, a sabedoria, que é isso como parece que está aqui, a sabedoria é saber evitar os problemas. E realmente a utilização, claro que os problemas vão acontecer sempre, mas esses produtos que tu apresentaste aqui, esses teus desenvolvimentos como o Adapt, o Ficker, etc., para mim já são produtos muito mais acima da inteligência, são produtos de sabedoria que utilizem-no, que assim vão ter menos problemas para os resolver. Papai, parabéns por isso, não te posso imaginar. Obrigado, primeiro, mas voltamos ao mesmo. Quantas vezes eu bati com a cabeça contra a parede claro. para poder estar onde eu estou hoje, não é? Quantas vezes eu destruí o meu negócio, pus o meu negócio no caixote de lixo porque isto não tem qualquer nexo. Quanto dinheiro eu gastei em coisas que não deram resultado absolutamente nenhum. Para poder estar onde estou hoje. E isso, sem ser arrogante, eu acho que é a parte que eu mais gosto de mim, que é a sabedoria, porque realmente eu brinco às vezes assim, eu acho que já sei umas coisas e não é por arrogância, mas é por experiência, não é? Eu vou já nestas macacadas há 20 anos, parece que não, parece um puto novo, mas já vou fazer quase 50. E já anda há 20 anos a partir pedra e agora está na altura também de começar a fazer dinheiro, né? Portanto, não é só aprender. Mais do que tempo. Obrigado. Luís, muito obrigado. Para quem nos está a ver ou ouvir, já sabe, pode nos seguir, subscrever o nosso canal no YouTube e também as restantes redes sociais. E Luís, uma vez mais, muito obrigado e até breve. Obrigado. Decoding AI.